Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre contra-argumentação. Vamos lá então. Primeira coisa, o que é contra-argumentação? A contra-argumentação ou contra-argumento é uma parte fundamental na produção de textos opinativos. Então, uma coisa que tem que ter na sua mente: a contra-argumentação só vai acontecer em textos de tipo opinativo, ou seja, que você dá a sua opinião, defende uma tese, defende uma ideia. Ele não vai acontecer em textos, por exemplo, expositivos, que só quer expor um tema, só quer falar a respeito do tema, mas ele não quer expor a opinião dele, tá certo? Ou não vai acontecer também num texto descritivo, que não tem a função de argumentar ou de dar opinião, tá certo? Ele só vai acontecer em textos que nós chamamos de textos argumentativos, por isso chamado contra-argumentação, tá? Então ele só vai acontecer nesse tipo. Por exemplo, textos narrativos, ele não tem a função de trazer a opinião de quem está escrevendo, mas tem a função de narrar determinada história ou determinado fato. Então, nesse caso, a contra-argumentação só vai acontecer em textos que têm a função de justamente emitir opinião, demonstrar a ideia ou defender a tese de determinado assunto, tá? De textos opinativos, sobretudo, dos textos dissertativos e argumentativos. Já falei sobre isso, tá? Ao contrário da argumentação, utilizada para expressar o ponto de vista do escritor e conferir maior propriedade nos textos, a contra-argumentação apresenta ideais opostos à argumentação. Estrutura textual da contra-argumentação. Para compreender melhor esse conceito, vale apresentar a estrutura básica dos textos. Então, a contra-argumentação, pessoal, a estrutura, na hora de escrever, ela tem que ser composta, primeiro, da introdução, que a gente vai colocar ali a tese que você vai defender, ou quem está escrevendo irá defender, né? O desenvolvimento, que é a chamada antítese, aí sim você vai vir com uma chamada contra-argumentação, tá? Você vai apresentar algo que alguém está falando, uma ideia que alguém está defendendo, e você agora no desenvolvimento vai contra-argumentar isso. Então, por exemplo, a argumentação de que a violência ela se encerra quando tem boa educação, as pessoas têm uma educação melhor. Então isso é uma argumentação. O que seria uma contra-argumentação? Você ir no sentido oposto disso, contra esse argumento. Fala, não, eu não acho que educação é o melhor remédio para resolver a violência. Para mim, o melhor remédio para resolver a violência é prendendo, punindo aqueles que cometem a violência, de ter leis mais rígidas. Então isso não é educação, e a educação não vai resolver. Então você vem com uma contra-argumentação. Então, por exemplo, alguém coloca uma argumentação de que as redes sociais têm ajudado as pessoas a se aproximarem. E aí você vem com uma contra-argumentação, uma ideia contrária, no sentido contrário disso. Você fala, não, eu acho que não, eu acho que as redes sociais estão afastando as pessoas, porque as pessoas estão ficando fechadas em seus mundos, e aí cada um, no seu individualismo, não consegue mais viver em conjunto. Então isso pode ser também uma contra-argumentação. Outro, eu acho que as pessoas no mundo de hoje são mais caridosas, estão ajudando mais as outras. Alguém pode defender essa argumentação, vir com essa argumentação defendendo essa ideia. E aí vem você e fala, não, a contra-argumentação fala, não, as pessoas hoje estão menos caridosas, estão com o coração mais endurecido, não estão fazendo nada um pelo outro, e aquela coisa toda. Então isso é a chamada antítese. Alguém vem com uma tese e você vem com a chamada antítese, que é o sentido contrário. Pessoal, tem vários temas que você pode trabalhar contra a argumentação. Basta você pensar rapidamente, vai ver milhares de temas que nós temos. Então, por exemplo, as crianças de hoje, elas são mais inteligentes que as do passado. Aí você pode vir contra-argumentando, não, as crianças do passado eram mais inteligentes, porque elas sabiam se virar, essas aí só sabem brincar. Então você poderia vir nesse sentido. A questão da argumentação, pessoal, cada um vai se valer daquilo que acredita ser a sua verdade, né? Claro que aquele que predominar e ganhar a discussão, beleza, prevaleceu, ganhou. Mas a contra-argumentação é isso, é se valer de argumentos para poder bater de frente com uma tese que alguém está defendendo, de uma ideia que alguém está trazendo como verdade, e você fala, não, isso não é verdade, a verdade é a minha, e você vem com a contra-argumentação. Então você vai falar assim, olha, o futebol tem ajudado muito na cultura brasileira, alguém fala. Aí você fala, fala não, o futebol tem sido o grande atraso da cultura brasileira, porque as pessoas só ficam falando disso,
né, e não se ocupam de assuntos mais relevantes, como a política ou coisa do tipo. Então, é isso que você tem que pensar. A argumentação é uma tese, alguém defendeu essa ideia, e é você ou outra pessoa que está escrevendo está vindo com uma ideia contrária, no sentido contrário, em que você discorda daquilo e aí você contra-argumenta. O próprio nome diz, você está vindo contra. Então você está batendo de frente, tá? Então, primeiro, a tese que você vai trazer que alguém está defendendo. No desenvolvimento, você traz os argumentos, ou contra-argumentos no caso, para poder dizer por que aquele argumento que alguém está defendendo, ou pessoas estão defendendo, está errado, ou você discorda, tá? E aí vem a chamada conclusão. Essa conclusão pode ser uma síntese, você vai tirar uma conclusão geral de tudo isso, o que você entende de tudo isso, ou você vai vir com uma nova tese, geralmente é o que a gente chama de solução. Então você fala, ó, vai solucionar isso assim, 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 então essa é uma nova tese. Diante dessa estrutura, podemos afirmar que a contra-argumentação é explorada, sobretudo, no desenvolvimento do texto, ou também chamado de antítese ou antitese, alguém fala, né? Então eu já falei sobre isso. Estrutura textual da contra-argumentação, né? É importante, nós falamos algumas coisas, então vamos lá. Para tanto, vale lembrar que a tese, que é a ideia defendida no texto, né? Apresentada na introdução do texto, que nós falamos lá, refere-se ao assunto que será explorado. Então eu falei, a ideia que você está trazendo, que as pessoas estão falando, ou que alguém está falando, né? E a antítese, por sua vez, vem apresentar os argumentos a favor e contra a tese inicial. Então a contra-argumentação vai ser nesse sentido. Então você vai trazer argumentos, claro, muito mais contra do que a favor. Então você pode concordar com alguns pontos, mas se é uma contra-argumentação, você vai trazer muito mais contra. Então vai falar assim, o Brasil avançou nos últimos anos na questão da saúde pública. Então você vai falar assim, olha, é verdade, o SUS avançou alguma coisa, porque atendeu a população mais pobre, mas eu acho, aí você vai vir com a contra-argumentação, mas eu acho que está falhando nisso, e mostra assim, tal índice, em tais coisas, na realidade tal, e aí você vai trazer sua contra-argumentação batendo de frente com essa ideia, tá? Dessa forma, ou seja, ao apresentar os argumentos a favor, bem como os contrários, o escritor do texto apresenta um debate, oferecendo maior propriedade ao texto e garantindo sua persuasão, que é o convencimento, né, com os leitores. Ou seja, a partir das ideias contrárias, que é o chamado contra-argumento, o escritor tece sua proposta, que será concluída no final do texto, falei sobre isso também, apresentando geralmente uma nova ideia, ou seja, uma nova tese. Então, ele vai apresentar a sua nova tese, vai primeiro bater nos argumentos que foram apresentados primeiramente, a ideia tese, né? Você vem contra essa tese, a antítese, então você vai contra-argumentar e ao final você apresenta uma nova tese. Você não vai só criticar, no final você vai trazer uma nova ideia, você vai defender uma nova proposta. Exemplo de contra-argumentação. Então eu trouxe aqui uma para vocês bem rápido. Ó. Para compreender melhor o conceito de contra-argumento, segue abaixo um exemplo de dissertativo argumento de texto, dissertativo argumentativo sobre o tema do aborto. Ó, título: A questão do aborto na adolescência. Esse é o tema. Olha só, a introdução vem a tese, ou a ideia que ele vai trazer, que é defendida. Ó. O aborto representa a retirada de um feto em fase de crescimento do interior do útero, que pode ocorrer de maneira espontânea ou induzida. Com o aumento da gravidez entre os adolescentes e a legislação brasileira que não permite essa prática, torna-se, a prática do aborto, né? Torna-se essencial apresentar os principais problemas que podem envolver um aborto feito em casa ou numa clínica clandestina. Então, ele vai trazer aqui a ideia de que as jovens estão engravidando, pessoas que conseguem trazer dentro de si um bebê, mas ele vai trazer que o aborto, ele está falando que o aborto apresenta problemas. Né? Então a tese inicial é essa. Agora ele vai ver com a sua contra-argumentação, quais são os problemas do aborto. Tá? Então ele está falando, bom, existe o aborto é assim, assim, assim. Mas agora eu estou contra-argumentando para não fazerem isso. E agora ele vai defender a sua tese, a sua antítese, na verdade, e vai trazer a sua contra-argumentação. Ó. Dentre os principais problemas do aborto na adolescência, podemos apontar o risco que corre as mães de realizarem os abortos sem conhecimento sobre o assunto. Então veja, primeira contra-argumentação que ele traz, que as mães não têm a devida informação para fazer isso. Em alguns casos, elas podem apresentar problemas no útero e, dependendo da agressividade, pode resultar na incapacidade de ter mais filhos no futuro. Então, a segunda argumentação.
Primeiro ele fala que a falta de conhecimento pode atrapalhar, e a segunda, que elas podem não mais ter filhos. E aí ele continua. Ainda que existem remédios não legalizados para a realização do aborto, por exemplo, Citotec, muitas jovens preferem procurar uma clínica e algumas vezes realizar em casa mesmo, com objetos pontiagudos, o que pode perfurar o útero ou causar problemas maiores, como uma hemorragia. Então ele está trazendo um terceiro argumento, dizendo que as jovens tentam fazer isso em casa, que traz o maior problema ainda, né? Na maioria dos casos, as jovens mães conseguem ter sucesso. No entanto, essa prática pode ser muito perigosa e devemos lembrar que não é permitido por lei. Então, quarto argumento, a lei não permite. Assim, a melhor maneira de evitar o aborto é utilizar métodos anticoncepcionais confiáveis. Então, ele traz uma solução aqui, né? Vale lembrar que no Brasil o aborto é considerado crime, enquanto em muitos países ele é legalizado. De tal modo, melhor se prevenir que remediar, já dizia o antigo ditado. Então ele vai continuar defendendo a ideia de que tem que cuidar o antes, a prevenção, para não acontecer. Porque depois de acontecido, aí não, vai trazer um sério problema abortar, é o que ele está falando. Na conclusão, além da criação de programas de conscientização para os jovens, a luta para a legalização do aborto no Brasil deve continuar. Deve-se que, quando isso acontecer, salvaremos muitas vidas. Bom, então ele vai ver que aqui ele vai trazer uma certa nova tese, né? Então ele vai trazer a questão da conscientização dos jovens e a questão da luta do aborto no Brasil, que deve continuar, né? Lembre-se que quando isso acontecer, e salvaremos muitas vidas. Então ele vai ter que trabalhar ali no eixo, que ele traz de proposta, é que cuide dessas jovens e de alguma forma deixe que elas façam o aborto, mas de uma forma legalizada. É a ideia dele, a nova tese dele. Então cuidar da prevenção, mas se acontecer que alguém do governo faça do procedimento correto. É o que ele está defendendo. Beleza, pessoal? Então a contra-argumentação é isso. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Ficamos por aqui. Até a próxima.